Você quer saber como planejar o intercâmbio, né? Quais as etapas eu preciso fazer, o que eu preciso pesquisar, como, onde, quando? Calma que nesse vídeo eu vou te entregar tudo isso e você vai sair daqui com passo a passo. Eu fiz 3 intercâmbios, um em Liverpool, um em Londres e um em Barcelona. Fiquei um mês em cada cidade. Foram 3 experiências completamente diferentes. Eu vou compartilhar um pouco aqui do que eu vivenciei e aprendi com esses intercâmbios. Eu sou o Lucas do Nosso Passaporte, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, ó. Aqui a gente vai falar sobre intercâmbio de idiomas, tá? Existem outros tipos de intercâmbio, mas o intercâmbio de idiomas é o mais comum, é aquele que a gente vai para outro país aprender ou aprimorar uma outra língua, seja ela inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, tem várias opções aí. E normalmente é o mais comum que a gente busca. E nos primeiros passos é isso que você está fazendo agora assistindo esse vídeo, buscando informações com quem já fez intercâmbio e que pode te passar essa experiência, essa vivência e te dar várias dicas de como planejar e de como fazer um intercâmbio. O próximo passo, obviamente, é buscar um destino. E a pergunta que você tem que fazer é: eu preciso trabalhar? Porque dependendo da resposta dessa pergunta, tem alguns países que permitem trabalhar meio período enquanto você estuda e outros países que não. Então é algo que a gente precisa ver se aquele país permite esse tipo de visto, tá? Trabalhar e estudar. A Irlanda, por exemplo, que é a queridinha aí dos brasileiros, talvez o país mais comum, conhecido para fazer esse tipo de intercâmbio, permite trabalhar e estudar. O curso mínimo tem que ser de 25 semanas, você pode trabalhar até 20 horas semanais. Na Austrália também permite trabalhar 20 horas semanais e o curso mínimo tem que ser de 14 semanas. Outros países normalmente também que brasileiros buscam e que podem trabalhar e estudar é Malta, Espanha, Canadá e Nova Zelândia, e podem ser boas opções aí. A próxima pergunta, obviamente, é qual idioma você quer aprender ou aprimorar, né? O inglês é o mais comum, mas se você já domina a língua, você também tem a opção de aprender outro idioma, como francês, espanhol, italiano, alemão, japonês. Então tem várias opções para você aí conhecer um país e aprimorar essa língua. Vamos falar aqui, ó, de custo de vida. Você tem que levar em consideração aí para o seu planejamento financeiro o custo de vida que você vai ter nessa cidade, como comida, transporte, os eventuais passeios que você vai fazer. Mas como que eu vou saber o custo de vida de uma cidade? Tem um site que mostra um pouco disso, uma média aí do custo de vida de uma cidade, chama Nubiel. Eu vou deixar na descrição o link desse site, mas lá você consegue ter uma noção do quão cara essa cidade, o quanto custa algumas coisas, como o mercado, o transporte, alguns passeios. Então é muito interessante, ele faz até um comparativo com a sua cidade, tá? É de graça o site, eu vou deixar o link na descrição. Outra coisa a levar em consideração é o estilo de vida daquela cidade, tá? As cidades têm vários estilos, então você tem que escolher uma que agrade as suas preferências, uma que faz match com o que você deseja. Como eu comentei no vídeo, eu fiz 3 intercâmbios em Liverpool, Londres e Barcelona, e são 3 cidades completamente diferentes. Foram 3 experiências muito boas aí, mas muito diferentes uma das outras, né? Então isso você tem que levar em consideração também. Se você quer uma cidade maior, menor, uma cidade mais agitada, uma cidade mais calma, isso conta muito aí na sua vivência lá no dia a dia do intercâmbio. Outra coisa a levar em consideração é o clima, né, daquela cidade, não só a época que você vai, mas a cidade. Às vezes você vai para uma cidade que é muito fria aí, num mês que é muito gelado, então você vai levar um tempo para se acostumar se você não está acostumado aqui no Brasil com o frio. Obviamente aqui normalmente faz mais calor, né? Eu sofri um pouco disso em Liverpool, eu cheguei em março e estava bastante frio, eu levei alguns dias aí para me acostumar. Leva muito em consideração isso também, o clima da cidade, como é que é, quais são as épocas ali, as temperaturas médias, né, em cada época dentro dessa cidade, se é muito calor, se é muito frio, se chega a nevar, às vezes chove demais naquela época, então tudo isso conta muito também. Outra coisa a levar em consideração é o fuso horário também. Você tem que ver se o fuso não vai te atrapalhar aí no seu dia a dia. Por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia, um fuso de mais de 12 horas, eu mesmo não escolhi essas cidades porque eu trabalho online pro horário do Brasil, então para mim não eram opções boas. Já a América do Norte, Europa, o fuso é menor, então isso também não atrapalha tanto. Outra coisa é definir a duração do seu intercâmbio, isso afeta diretamente aí no custo também, né? Normalmente o mínimo é 2 semanas, mas o mais comum é a galera fazer um mês, né, 4 semanas. Depende muito também da cidade. Em Liverpool, por exemplo, era muito comum o pessoal lá estar há muitos meses praticando inglês, treinando inglês, porque era uma cidade mais em conta para você ali morar, viver. Mas em Londres, por exemplo, era muito comum o pessoal fazer de 2 semanas, de 4 semanas, no máximo 2 meses. Ainda tem bastante informação que eu vou passar nesse vídeo, mas se tá te ajudando até agora, deixa seu like, ajuda muita gente, se inscreve no canal também para receber os próximos vídeos. Falando então da duração e do tipo de curso, tá? Você tem 2 opções. Você pode fechar diretamente com a escola, então se você já sabe mais ou menos o país e quais escolas tem dentro daquele país, você pode pesquisar em alguns sites
você pode fechar diretamente com a escola ou também com uma agência especializada em intercâmbio. Ela vai te dar todo o suporte aí, te dar um melhor direcionamento, então vai muito de você que você acha melhor. Nos intercâmbios que eu fiz, eu fechei direto com a agência porque eu não tinha nenhum conhecimento sobre intercâmbio, então foi muito bom para mim conversar com a agência, fechar direto com eles, mas hoje, com toda a vivência e conhecimento que eu já tenho de intercâmbio, eu fecharia direto com a escola, tá? Então vai muito aí da sua preferência e do que você acha melhor. Outro ponto importante é o tipo de acomodação que você vai escolher, isso afeta muito também no orçamento e daria um vídeo inteiro falando só sobre isso, porque existem vários tipos, tá? Tem o host family, tem a residência estudantil, e aí às vezes você compartilha quarto, tem a opção de não compartilhar quarto, se você quer compartilhar banheiro, não quer, se tem alimentação inclusa ou não, então são várias opções aí que varia muito e afeta o seu orçamento. Às vezes a própria escola aí tem alguma acomodação parceira que já pode recomendar para você e fechar junto. A agência também pode te dar um direcionamento melhor sobre os tipos de acomodação. Eu mesmo fechei vários tipos de acomodação com a agência para os intercâmbios que eu fiz, tá? Então em Liverpool, por exemplo, eu fiquei em quarto privativo com banheiro dentro do quarto. Já em Londres, eu estava num quarto sozinho, mas o banheiro era compartilhado. Em Barcelona, eu mesmo aluguei um Airbnb por conta própria. Então, varia muito aí do que você prefere, do que você acha e encontra em cada cidade. Assim também como alguns adicionais que as agências normalmente oferecem, tá? Como seguro viagem, transfer, passeio. Então, se você pesquisar e quiser fechar direto aí com cada um desses, sairia mais barato, mas também por comodidade, como eu falei, a agência pode oferecer e você pode fechar tudo num pacote só, também vai ser mais fácil para você. Falando aí ó, de seguro saúde, é muito importante você ter, tá? Primeiro que é obrigatório na maioria dos países você apresentar o seguro saúde, e mesmo que não fosse, você vai ficar muito tempo fora do Brasil, muito tempo aí em outro país, então você precisa desse seguro para te dar um respaldo, tá? Não só com a sua bagagem na hora ali do aeroporto, das passagens, mas também caso aconteça algum imprevisto com a sua saúde dentro do país, tá? Porque o custo para você ir para o hospital ou fazer uma consulta é muito caro, então o seguro saúde vai sair barato se você precisar. Bom, depois de todos esses pontos, você começa a ter um planejamento financeiro aí mais robusto, tá? Então você vê como que você vai pagar a escola, a acomodação, às vezes oferece algum tipo de parcelamento, então varia muito também, né, com a cidade, o tipo de curso que você fazer, a duração, mas o planejamento financeiro é essencial para você ter uma boa vivência lá no intercâmbio, tá? Então começa a planejar com antecedência. Eu mesmo planejei meu intercâmbio uns 9, 10 meses antes de eu ir para a cidade de fato, de eu sair do Brasil. Então o planejamento financeiro é essencial. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre os custos, tá? Como que eu planejei a viagem antes e também o que eu tive de custo lá em cada cidade. Fica atento também que alguns países podem pedir uma certa comprovação financeira para você se manter lá no tempo que você vai ficar no país. Uma coisa importante para a gente pensar é a parte burocrática, não tem como fugir disso, é a documentação, tá? Então, a depender aí do país e se você vai trabalhar ou não, tem que ver o tipo de visto que você precisa, se não só passaporte, por exemplo, para a Europa, eu precisei só do passaporte para entrar, a depender do país também, se tem alguma vacina diferente que você tem que tomar aqui no Brasil ou não, antes de entrar lá, então varia muito aí conforme o país que você escolher. Um tema muito importante é como que a gente chega no país que a gente escolheu, né? As passagens aéreas. Então, se você vai para a Austrália, por exemplo, você vai pagar muito mais caro na passagem do que se você for para a América do Norte ou para a Europa, tá? É um tema muito grande, então eu fiz um vídeo só sobre isso, como buscar e encontrar melhor as passagens aéreas de forma barata, tá? Tá no link aí desse card para você assistir. Outra coisa importante é ter uma conta global para você usar no país que você for, tá? E eu sempre uso a Wise, não tem erro. Em qualquer país que eu vou, eu uso a Wise e não me dá problema nenhum, tá? A conta é gratuita para você abrir e pelo link que eu vou deixar na descrição, você tem as primeiras transferências aí gratuitas até R$3.000. Bom, eu trouxe aqui muita informação, os principais pontos para você começar a planejar, pensar num possível intercâmbio para você. Eu montei e coloquei tudo isso dentro de um checklist para você não se perder, é gratuito também, tá no link da descrição, só baixar. E se você quer que eu aprofunde em algum tema, deixa aqui nos comentários, se tiver alguma dúvida também, pode deixar que eu respondo. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, te ajudado aí a dar um start inicial, né, no seu intercâmbio. Se te ajudou, deixa seu like, ajuda muito a gente. Se você quiser acompanhar lá no Instagram também nosso passaporte, tem nos destaques as cidades que eu comentei que eu fiz intercâmbio, Liverpool, Londres e Barcelona. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e aquilo que eu digo, viajar é vida. A gente se vê no próximo vídeo.